Estou tendo um momento exaustivo, mas muito emocionante aqui. Os Asmat são como um enorme quebra-cabeça, com variações na cerimônia e no estilo de arte que formam as peças. Minhas viagens estão me permitindo compreender, ainda que de uma maneira superficial e rudimentar, a natureza desse quebra-cabeça. Michael Rockefeller, em carta escrita para a família em 1960. Michael Rockefeller não era conhecido somente por ser de uma família nobre e tradicional americana, mas também por sua paixão pela antropologia e expedições para descobrir novos mundos. Mas desde 1961 não se teve mais notícias do então jovem explorador. Quais os mistérios que rondam esse desaparecimento? O que realmente aconteceu? Michael foi o quinto filho de Mary Todd Hunter Rockefeller e Nelson Rockefeller, que, por sua vez, foi o 41º vice-presidente dos Estados Unidos, ao lado do então presidente Gerald Ford, entre 1974 e 1977. Sobre a família Rockefeller, muita gente já ouviu falar, principalmente por se tratar de uma família tradicional e rica de Nova York. Político e filantropo, Nelson Rockefeller teve uma importância muito grande não só para a cidade, como também para o estado de Nova York. Ele faleceu em 1979 sem ainda saber se o filho estava vivo ou não. A Papua Nova Guiné é um país localizado na Oceania, ocupando metade oriental da ilha da Nova Guiné. É conhecido por sua diversidade linguística, suas histórias de luta, por sua geografia complexa e também pela beleza. O país é um segredo bem guardado, oferecendo uma riqueza única de cultura, história e biodiversidade. Ele compartilha sua única fronteira terrestre com a Indonésia. A oeste e seus outros vizinhos próximos são a Austrália ao sul e as Ilhas Salomão a leste. Sua capital, localizada em sua costa sul, é Port Moresby. O país é o terceiro maior país insular do mundo, com uma área de 462.840 km². Essas ilhas sempre foram um grande fascínio para exploradores e antropólogos. Nas décadas de 1950 e 60, a região chamava a atenção devido à sua extraordinária diversidade cultural e linguística. Com mais de 1.000 idiomas diferentes falados em um território relativamente pequeno, a Papua Nova Guiné é um verdadeiro mosaico de culturas. Para os antropólogos, a região representava um laboratório vivo para estudar a evolução humana, a organização social e as práticas culturais. A vida tradicional dos povos indígenas, muitas vezes isolados e com modos de vida que remontam a milhares de anos, oferecia uma riqueza de informações sobre como diferentes sociedades humanas se desenvolvem e interagem com o meio ambiente. Além disso, a complexidade das relações sociais e as diversidades de rituais e mitologias presentes nas ilhas proporcionam ainda hoje um campo fértil para a pesquisa antropológica. Isso, e muito mais, chamou a atenção do jovem e ávido Michael Rockefeller, que na época estava com 23 anos e recém-graduado em História e Economia pela Universidade de Harvard. Primeiramente, logo depois de ter servido ao Exército, ele se juntou à Expedição Peabody, financiada pelo Museu de Arqueologia e Etnologia de Harvard, com a qual foi estudar uma tribo conhecida como Danes, povo que ainda habita a região central, no oeste de Nova Guiné holandesa. A expedição filmou Dead Birds, um documentário etnográfico produzido por Robert Gardner, e do qual Rockefeller foi o gravador de som. Durante essa mesma expedição, Michael e um amigo tiveram permissão para explorar um pouco mais a região, e foi quando ele conheceu outra tribo, a do povo Asmat, o qual ele achou muito interessante. Tão interessante que, ao retornar para os Estados Unidos com os expedicionários da Peabody, Michael Rockefeller decidiu retornar à Nova Guiné e realizar um estudo por conta própria sobre os Asmat, especialmente sobre sua arte. Os Asmat são um grupo étnico da Nova Guiné e habitam uma região na costa sudoeste da ilha, na fronteira com o Mar de Arafura, com terras totalizando aproximadamente 18.000 km², que consistem de manguezais, pântanos de marés, pântanos de água doce e florestas tropicais de planície. Hoje, a população total de Asmat
é estimada em cerca de 110 mil indivíduos. Esses dados são de 2020. O termo Asmat é usado para se referir tanto às pessoas quanto à região que elas habitam. Os Asmat têm uma das tradições de escultura em madeira mais conhecidas do Pacífico, e sua arte é procurada por colecionadores no mundo todo. Hoje em dia, os Asmat vivem quase que de forma semelhante a que viviam décadas ou séculos atrás, com algumas modificações, claro, para se adaptarem ao mundo moderno, digamos assim. A tribo sobrevive principalmente de amido da palmeira sagu, cujo nome científico é Metrocylon sagu, alimentação suplementada por larvas do Rhynchoporus bilineatus, popularmente conhecido por besouro sagu, crustáceos, peixes, caça florestal e outros itens coletados de suas florestas e águas. Toda a matéria-prima em madeira para a construção de canoas, moradias e esculturas é coletada localmente, mantendo assim sua cultura e biodiversidade interligadas. Devido às inundações diárias que ocorrem em muitas partes de suas terras, as casas dos Asmat, chamados Ju, são tipicamente construídas pelo menos 2 metros acima do solo, elevadas em postes de madeira. Em algumas regiões do interior, alguns Asmat vivem em casas feitas no alto de árvore, às vezes até 25 metros do solo. Os Asmat tradicionalmente mantêm a ênfase na veneração dos ancestrais, particularmente aqueles que foram guerreiros talentosos. Não é um povo que deixa registros por escrito, mas suas histórias vêm sendo oralmente mantidas há gerações. O que se sabe sobre eles foi graças a expedicionários como Rockefeller e outros, que estiveram em loco para conhecer e documentar o modo de vida primitivo dos Asmat. Porém, o povo Asmat não tem só isso de curioso, ou seja, sua arte ou o modo como sobrevivem. É um povo com passado ora diferenciado, ora obscuro. Primeiro, historicamente, muitos homens Asmat seguiam a prática da poligamia, casando-se com várias mulheres. Era comum também que, após o falecimento de um parente do sexo masculino, o homem se casasse com a viúva, garantindo a proteção e suporte econômico para ela e seus filhos. O antropólogo Tobias Schinbaum, falecido em 2005, observou que vários homens Asmat mantinham relações sexuais e de amizade rituais duradouras chamadas imbai com outros homens. Embora a frequência dessa prática seja debatida por outros estudiosos, nesse contexto era comum que os parceiros masculinos compartilhassem suas esposas, uma prática conhecida como papitse. Nos últimos anos, a influência missionária provavelmente diminuiu a prática de imbai e papitse, mas isso não quer dizer que elas foram extintas da cultura Asmat. Outra prática muito comum entre eles, e esta é terrível, é a chamada ataques de caças de cabeças. Sim, é bem provável que o que você esteja pensando sobre isso esteja certo. Tudo começou quando exploradores holandeses chegaram à região, por volta de 1623. Os holandeses ficaram amedrontados com aquele povo inóspito que vivia em uma região igualmente inóspita, remota, isolada de outros grupos étnicos. Devido à resistência deles frente aos holandeses, acabaram sendo deixados em paz por muitos séculos, mas com a fama de serem coletores de cabeças e antropófagos. Eles se alimentavam de carne humana. Mas, de acordo com alguns historiadores, somente em rituais. Pensando bem aqui, qual é a diferença disso ser ritualístico ou cotidiano, não? Em 1770, o famoso capitão James Cook e sua tripulação foram os primeiros a desembarcar em Asmat em 3 de setembro de 1770, numa região próxima onde hoje é a vila de Pirimampu. De acordo com os diários do capitão, alguns homens do navio que comandava, o HMS Endeavour, encontrou um grupo de guerreiros Asmat. Sentindo-se realmente ameaçados, os exploradores recuaram rapidamente. O fato é que, devido à fama que ganharam, os Asmat só foram receber visitas do homem branco posteriormente, lá no início da década de 1950, quando missionários católicos, muitos com diplomas em antropologia, foram parcialmente bem-sucedidos em persuadir alguns dos Asmat a parar com o canibalismo e a caça de cabeças. Por outro lado, eles encorajaram a continuação de outros ciclos culturais e festivais importantes para os Asmat, como as cerimônias Shield e Bizi, que foram incorporadas a uma liturgia católica adaptada. E sim,
Antes que deixemos informações para trás, eu vou falar um pouco sobre o ritual da caça e coleta de cabeças. Essa prática, que foi extinta somente na década de 1990, com a ajuda de missionários, fazia parte de um ritual de vingança. Quando algum membro Asmat morria, não importasse o motivo, até mesmo por uma doença, a culpa era sempre do inimigo. Os guerreiros, então, eram incumbidos de caçar pelo menos um de seus inimigos e retornar com a cabeça do indivíduo. Isso acabou gerando um ciclo interminável de vingança e favorecimento aos seus ancestrais. Além disso, as cabeças eram utilizadas nos rituais de iniciação dos jovens na idade adulta. Era comum também que esses rituais fossem finalizados com um consumo antropofágico coletivo. É isso mesmo que você está pensando, entendeu? Outra coisa curiosa a respeito dos Asmat é que, mesmo com a presença de missionários holandeses desde o século XVII na ilha, a grande maioria deles nunca havia feito contato com europeus ou quaisquer outros considerados não nativos. Para os Asmat, fora de seu território, ou melhor, fora da ilha em que viviam, o mundo era habitado por espíritos. Para eles, o homem branco era um tipo de ser sobrenatural. Rockefeller, ao retornar à Nova Guiné, estava preparado não só para conhecer mais sobre os Asmat, como também para conviver um tempo indeterminado entre eles e entender melhor sua cultura. Porém, a partir daqui, essa história ganha ares mais sombrios e misteriosos. Um verdadeiro enigma, já que não há mais registros pessoais feitos pelo próprio Michael Rockefeller. A versão oficial de seu desaparecimento é que, em 17 de novembro de 61, Rockefeller e o antropólogo holandês René Wassing estavam em uma canoa de 12 metros a 5 quilômetros da costa, quando, devido a uma onda muito grande e o mar agitado, seu barco foi inundado e virou. Os dois guias locais que os acompanhavam nadaram em busca de ajuda, mas demoraram a chegar. Depois de ficar à deriva por algum tempo, na madrugada de 19 de novembro, Rockefeller disse a Wassing que achava que conseguiria chegar à praia. Dito isso, nadou em direção à costa. O que ele não sabia, porém, é que o barco já estava a cerca de 19 quilômetros. Então essa versão diz que ele morreu devido à exaustão e afogamento. Wassing foi resgatado no dia seguinte, enquanto Rockefeller nunca mais foi visto, apesar de um intenso e longo esforço de busca. Na época, o desaparecimento de Rockefeller era uma das principais notícias do mundo. Após 9 dias de buscas intensas e dos esforços de sua família, o ministro do Interior da Holanda declarou que não seria mais possível encontrar Michael com vida. Seu corpo nunca foi encontrado e ele foi declarado legalmente morto em 1964. Outra versão dá conta de que ele tenha sido pego por um tubarão, uma vez que seu corpo não foi encontrado. Houve até quem disse que ele teria resolvido se esconder do mundo, já que ele não se importava em ter tanto dinheiro e nem queria sentar-se em uma cadeira de escritório e não ser mais contactado. Isso foi desmentido pelos nativos. A outra versão, que também jamais poderá ser comprovada, é que Rockefeller tenha sido convidado para o jantar, onde o prato principal seria ele, claro. Essa versão, apesar de ter sido descartada por muita gente, inclusive pela família, já que não queriam nem pensar que o filho tivesse morrido dessa forma, ganhou destaque em diversos meios e por muitos anos. Aliás, até hoje, há quem acredite que ele tenha sido, sim, parte importante de um ritual que os Asmat ainda carregavam consigo, naqueles anos de 1960. É possível que parte da tribo não tenha sido tão amigável com o jovem branco? Sim, é totalmente possível. Será que ele fez algo que um tribal não tenha ficado satisfeito? Sim, isso também é possível. O fato é que não queremos saber da verdade. E isso pesou muito para seus pais, que morreram sem saber o paradeiro do filho aventureiro. Você aí, hein? O que é que você acha que aconteceu com Michael Rockefeller?